Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou conhecido aí como Chavoso da USP e no vídeo de hoje eu vim tratar de um assunto muito importante, mas que infelizmente também está sendo muito mal abordado, que é a religião. Por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Esse vídeo aqui vai ser especificamente para a esquerda, principalmente para a esquerda marxista, mas se você não for de esquerda não tem problema, assiste o vídeo também, porque eu vou tentar explicar melhor aqui algumas ideias da esquerda e especialmente do marxismo sobre a religião, que você já deve ter ouvido de um jeito distorcido por aí. Em primeiro lugar, por que é importante a gente falar sobre religião? Eu sei que muita gente da esquerda infelizmente acha que não é importante falar sobre religião. Muitas vezes quando eu levanto esse debate, as pessoas já ficam, não acredito que ele vai falar sobre isso. E, mano, em primeiro lugar, 90% da população brasileira é religiosa. Ou seja, a gente tá falando de uma população de um país, ou da classe trabalhadora de um país, que é bastante religiosa. A religiosidade é uma das coisas mais importantes na vida das brasileiras e brasileiros, principalmente mais pobres. Se você for uma pessoa de classe média ou rica que não tem um contato constante com a periferia, talvez você não perceba isso, mas, mano, da ponte pra cá, a igreja é uma das principais instituições que existe. Como eu já expliquei detalhadamente num texto, que eu vou deixar o link aqui na descrição, as igrejas e as religiões, de um modo geral, elas ocupam uma parte muito importante do espaço, do vácuo que o Estado brasileiro deixa nas periferias. Então, onde o Estado brasileiro não chega, não leva cultura, lazer, auxílio financeiro, auxílio psicológico, as religiões levam. Eu, por exemplo, cresci na igreja evangélica e em momentos de aperto na minha vida foi a igreja que a gente recorreu, assim como eu vejo ao meu redor, né, pessoas precisando de todo tipo de ajuda e recorrer nas igrejas, entendendo que a gente não pode negligenciar, que a gente não pode ignorar a fé, a religiosidade das pessoas, principalmente da classe trabalhadora. A gente também precisa entender que a gente não pode, de jeito nenhum, generalizar essas pessoas. É muito comum a gente ver, não só pessoas de esquerda, né, mas enfim, ateus de um modo geral, tratando todos os religiosos como ignorantes, como alienados, e mano, isso é uma coisa péssima. E a esquerda fazer isso é um tiro no pé. Algumas semanas atrás, o pastor Henrique Vieira, ele fez um tweet falando justamente sobre isso, sobre como é um erro a gente generalizar os evangélicos e falar que todos são conservadores, reacionários. E poucos dias depois eu vi um outro tweet de um cara falando que vai sim generalizar os evangélicos enquanto existe uma bancada evangélica interferindo nos nossos direitos. Eu entendo essa revolta, eu também tenho ela, mas mano, a gente não pode generalizar, sabe? Um dos grandes erros dessa fala é colocar um pastor da bancada evangélica, né, um político, um deputado que geralmente é rico, no mesmo patamar que uma Dona Maria aqui da minha quebrada que vai na igreja, tá ligado? Essas pessoas não estão no mesmo balaio. E como eu disse, é muito preconceituoso você falar que toda pessoa religiosa, toda pessoa espiritualista é ignorante, é alienada. Como eu falei, eu já fui evangélico, atualmente eu sou espírita, eu já fui ateu. E quando eu era ateu, eu era justamente esse ateu chato, que se acha superior a todo mundo, que fica pregando o ateísmo o tempo todo. E hoje eu sou espírita, como eu falei. Então, felizmente, hoje eu não trato a religiosidade dessa forma tão rasa, né? Eu entendo que é um negócio muito mais complexo, que nem toda crença vem de uma falta de conhecimento e que nem toda religiosidade é necessariamente conservadora. Mas sei lá, mano, o que parece é que algumas pessoas criaram uma caricatura do que é um evangélico, né? Baseado nesses Malafaias, nesses Edir Macedos da vida. A galera acha que todo evangélico é igual a eles. Mas a gente que tá aqui na periferia, mano, a gente sabe que essas pessoas, que são nossos pais, que são nossos familiares, que são nossos vizinhos, amigos, são pessoas comuns. Elas não são monstros bolsonaristas, raivosos. Então, entendendo de uma vez por todas que a gente não pode menosprezar nem ignorar a religiosidade das pessoas, a gente precisa entender como ver ela, como entender ela e como lidar com ela. Uma das frases mais conhecidas no meio da esquerda, principalmente marxista, sobre a religião, é justamente aquela frase do Marx: a religião é o ópio do povo. Muitas pessoas pegam essa frase para resumir a visão marxista sobre a religião e, mano, isso tá muito errado. Tanto a direita quanto a esquerda interpretam essa frase de um jeito totalmente errado, totalmente fora de contexto. Essa é só uma frase minúscula de todo um parágrafo, de todo um capítulo, de todo um livro, que é A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que Marx publicou em 1844. Resumir a visão marxista a essa frase é totalmente errado, e eu vou explicar melhor por quê. Mas independente de ser certo ou errado, como eu falei, essa frase é descontextualizada e distorcida. A direita pega ela para falar que a esquerda, que o marxismo trata a religião como uma droga e que por isso o marxismo é contra a religião e quer acabar com ela. E uma boa parte da esquerda também fala isso, né? Acaba falando, a gente é contra a religião, Marx queria abolir a religião. Essas duas interpretações estão erradas. Primeiro porque essa frase nem mesmo era do Marx, mano. Essa comparação da religião com o ópio era muito feita pelos intelectuais europeus nos séculos 18 e 19. Antes do Marx, o Kant já tinha feito essa comparação e vários outros que eu vou deixar o nome aqui porque eu não sei pronunciar. Mas enfim, será que todos esses pensadores
pensadores eles estavam falando que a religião é uma droga? Será que era essa a comparação que ele estava fazendo? Não. O ópio em si não é uma droga. O ópio é um conjunto de substâncias extraídos de uma flor que tem efeito anestesiante e hipnótico. Quando Marx escreveu essa frase, em 1844, o ópio ainda não era muito usado como droga. Ele era mais usado justamente para isso, para anestesiar as pessoas, para aliviar dores. Então, tanto Marx quanto os outros intelectuais que faziam essa comparação, eles estavam querendo dizer isso, que a religião, assim como o ópio, servia para aliviar, para amenizar as dores das pessoas nessa sociedade. Não é à toa que a frase completa é a seguinte: a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e a alma de condições desalmadas. A religião é o ópio do povo. Mas isso não para por aí, mano. Mesmo assim, essa ideia não reflete a ideia do marxismo sobre a religião. Por quê? Porque quando Marx publicou esse livro, ele ainda não era marxista. Eu sei que é meio doido falar isso, né? Como assim o Marx não era marxista? O marxismo não é só as ideias do Marx. O marxismo é um método de análise das relações sociais baseado no materialismo histórico dialético e na luta de classes. Eu vou explicar melhor o que é isso daqui a pouco, mas basicamente, para uma análise ser considerada marxista, ela tem que ter esses elementos nela. A análise que o Marx fez da religião, na crítica da filosofia do direito de Hegel, ele fez numa época em que ele seguia uma corrente filosófica alemã chamada de neo-hegelianismo de esquerda. Ele fazia parte desse grupo, dos neo-hegelianos. Ele não era um marxista. O Marx se torna marxista poucos anos depois, né, quando ele conhece o Engels, e juntos eles criam essa metodologia de estudo, como eu falei, baseada no materialismo histórico dialético e na luta de classes. Ou seja, para uma análise ser considerada marxista, ela precisa necessariamente olhar a totalidade da sociedade, ela não pode separar um elemento e analisar ele aleatoriamente, e nem pode desconsiderar as relações de classe que existem na sociedade. Nesse livro, o Marx começa falando que a religião foi criada pela humanidade, pelos homens, pela sociedade de um modo geral. O marxismo não vê a sociedade dessa forma. O marxismo não fala em humanidade em abstrato. A gente entende que a humanidade, que a sociedade é dividida em classes, e cada classe interfere na sociedade de um jeito diferente. Sobre o materialismo histórico dialético, isso significa que a gente precisa analisar a história de um ponto de vista material e não ideal, metafísico, nem nada do tipo. Ou seja, a gente analisa a sociedade, a história, baseado no desenvolvimento econômico das sociedades, baseado no desenvolvimento dos meios de produção, ou seja, das tecnologias, dos instrumentos de trabalho, enfim, da realidade concreta, material da sociedade, de tudo aquilo que o ser humano usa para se desenvolver, para se manter vivo, para sobreviver, tá ligado? E quando Marx fazia parte dessa corrente dos neo-hegelianos de esquerda, ele não era um materialista, ele era um idealista. Ou seja, ele analisava a sociedade de um ponto de vista idealista, onde primeiro as mudanças aconteceriam na mente, né, nas ideias das pessoas, para depois se manifestar na sociedade. O marxismo acredita justamente no contrário. Como eu falei, poucos anos depois o Marx se afasta do idealismo do Hegel, conhece o Engels, e juntos eles desenvolvem esse método materialista histórico dialético, onde a gente pode começar a chamar o Marx de marxista realmente. A primeira expressão disso é o livro A Ideologia Alemã, que os dois escreveram juntos em 1846, onde você percebe que a postura do Marx em relação à religião já muda, porque quando ele era um hegeliano, ele realmente tratava a religião como um dos principais problemas da alienação humana. Isso porque os idealistas justamente consideravam a religião como a alienação da essência humana. Então é por isso que ele começa a crítica da filosofia do direito de Hegel falando da religião. E só depois ele vai falar do direito, da economia, da filosofia. Já na ideologia alemã, isso não acontece. Esse livro ele vem para mostrar o novo método do Marx, e uma das ideias principais que ele mostra é que as ideias predominantes numa sociedade e numa época são as ideias da classe economicamente dominante daquela sociedade. Basicamente isso é a ideologia. Eles falam que a classe que possui os meios de produção material também possui os meios de produção espiritual. Os meios de produção material são aquelas coisas que eu falei que são necessárias para a gente produzir as coisas materiais da sociedade necessárias para a nossa sobrevivência. Alimento, vestimenta, moradia, essas coisas. Os meios de produção espiritual são tudo aquilo que produz o pensamento de uma sociedade, a consciência de um povo, o jeito de pensar. Isso também é produzido pela classe dominante. Isso é o que o Marx e o Engels chamam de ideologia, onde eles colocam sim a religião como sendo uma delas. A religião dominante, no caso. Mas a questão aqui, mano, é que eles colocam a religião como uma das formas de ideologia, junto com o direito, junto com a filosofia, junto com as teorias políticas, com as teorias econômicas. A religião é uma delas, lado a lado. Ela não é a principal, tá ligado? Tanto é
Até que a partir daí o Marx vai perdendo seu interesse por estudar e falar sobre religião. Ele fala muito pouco de religião a partir daí, mas mesmo assim ele mantém em parte aquela ideia sobre a religião ter um efeito anestesiante nas pessoas. Esse pensamento não está completamente errado, apesar de estar um pouco desatualizado. Ou seja, quando essa comparação foi pensada lá pelo século XVIII, e mesmo quando ela foi feita pelo Marx em 1844, realmente a religião ocupava um espaço muito grande da vida das pessoas. Ela era provavelmente o principal meio de distração das pessoas. Então, quando as pessoas não estavam trabalhando, elas estavam na igreja, elas estavam fazendo alguma coisa para a sua vida espiritual e religiosa. Mas já no final do século XIX, principalmente no século XX, a gente vê que isso muda completamente. A religião passa a não ter mais a mesma força que ela tinha antes e vários outros meios de distração surgem na sociedade. As pessoas passam a ocupar seu tempo com várias outras coisas além do trabalho e da religião. Por exemplo, em 1923 o Trotsky publicou um texto onde ele falou justamente sobre isso. Na verdade foi um capítulo de um livro dele, né? O livro se chama Questões do Modo de Vida e o capítulo se chama A Vodka, a Igreja e o Cinema. Nesse texto o Trotsky fala sobre como o cinema estava bombando muito na Europa naquela época e como muitas pessoas se sentiam muito mais atraídas por ele do que pela igreja. Ao mesmo tempo que a indústria das bebidas, né, crescia cada vez mais, as pessoas bebiam cada vez mais e os bares estavam cada vez mais cheios. Vou deixar o link desse texto aqui na descrição, assim como de todas as outras referências que eu tô citando e que eu ainda vou citar aqui nesse vídeo. Se a gente fosse falar sobre a atualidade, ou seja, se aqueles filósofos do século XVIII e XIX viessem aqui para 2020, com certeza eles iam falar que o ópio do povo é várias outras coisas, né, mano? Eles não iam falar só que a religião é o ópio do povo. Provavelmente eles falariam que as redes sociais são o ópio do povo. A Netflix é o ópio do povo, o McDonald's é o ópio do povo, os videogames, a televisão, os shoppings. Então quem critica os religiosos nesse ponto, mas é viciado em Twitter, Facebook, em videogames, não passa de um hipócrita, né, mano? Bom, se por um lado o Marx perdeu um pouco do interesse por estudar a religião, por outro, o Engels não perdeu. Em 1895, quando Marx já tinha até morrido, inclusive, o Engels publicou um texto chamado Contribuição para a História do Cristianismo Primitivo, onde ele analisa as origens dessa religião. O Engels não falava que a religião é em si conservadora. Pelo contrário, ele admitia que podia existir religiões que tinham caráter de protesto. Para ele, o próprio cristianismo primitivo, ou cristianismo raiz, é um exemplo disso. Só dando um spoiler aqui pra vocês, o cristianismo que a gente conhece hoje não é igual ao cristianismo quando ele surgiu, tá ligado? Mas enfim. Basicamente, o Engels falou que o cristianismo, quando ele surgiu, era a religião dos oprimidos do Império Romano, principalmente dos escravizados e ex-escravizados do Império. Essas pessoas que tinham interesses de classe diferentes, né, apesar de todas serem marginalizadas, elas se uniam em torno dessa fé, em torno do cristianismo. E nesse texto, mano, o Engels faz um negócio que provavelmente deve ter deixado vários ateus militantes aí irados, porque ele mostra as semelhanças entre o cristianismo primitivo e o movimento comunista. Ele cita, inclusive, o historiador Ernest Renan, que comparou as primeiras comunidades cristãs às células da Internacional Socialista. 10 anos depois, a filósofa e economista marxista polaco-alemã Rosa Luxemburgo meio que deu continuidade a esse estudo do cristianismo primitivo, publicando o texto maravilhoso O Socialismo e as Igrejas. Nesse texto, a Rosa traça todo o histórico do cristianismo, né, desde o seu surgimento até os dias atuais, ou melhor, até a época dela, né? E pra mim, mano, esse texto é a melhor síntese do que é o pensamento marxista sobre a religião, justamente porque ele é totalmente baseado no materialismo histórico e na luta de classes. A ideia principal que a Rosa tenta passar nesse texto é que a religião não é em si um problema. O problema é quando ela é usada pela classe dominante como um instrumento político de controle da classe trabalhadora. A Rosa publicou esse texto em 1905, quando existia um clima revolucionário muito forte na Rússia, e muitos padres se esforçavam para criminalizar aquele movimento revolucionário e colocar os trabalhadores cristãos contra os trabalhadores que estavam se rebelando contra aquele sistema, tá ligado? A Rosa fala o seguinte: em vez de confortarem as pessoas que estão cheias de preocupações e cansadas pela vida difícil, e que vão à igreja com fé no cristianismo, os padres fulminam os trabalhadores que estão em greve e os opositores do governo. E ainda mais, exortam-nos a suportar a pobreza e a opressão com humildade e paciência. Transformaram a igreja e o púlpito num lugar de propaganda política. Então percebe, mano, como em momento nenhum ela criticou nem o cristianismo, nem a religião e muito menos os trabalhadores cristãos. Ela critica o uso político da igreja, a transformação da religião num instrumento político, como eu falei, num instrumento de manipulação, usada pelos padres para tentar amansar
os trabalhadores e impedir que eles se revoltassem contra o czarismo, né? Ou seja, contra o imperador da Rússia, que estava deixando a população passar fome e morrer na miséria. A Rosa também fala claramente que as opiniões pessoais e a consciência de cada trabalhador são sagradas. Todo homem pode ter aquela fé e aquelas opiniões que lhe pareçam capazes de assegurar a felicidade. Ninguém tem o direito de perseguir ou atacar a opinião religiosa particular dos outros. Isto é o que os socialistas pensam. Então, como eu falei, a Rosa não critica a fé em si ou as crenças dos trabalhadores. Ela critica as lideranças dessas religiões que se aproveitam da fé dos trabalhadores. A Rosa fala que uma boa parte dos padres se curva diante dos ricos, perdoa os erros deles, ao mesmo tempo em que eles condena a cobiça dos trabalhadores. Ela aponta esse comportamento do clero como sendo contrário aos ensinamentos do cristianismo. E isso mostra mais uma vez que para ela o problema não é a religião, não é o cristianismo em si, mas o jeito como ele é usado. Terminando a introdução, mano, ela faz essa pergunta: como é que a igreja desempenha o papel de defesa da opressão rica e sangrenta, em vez de ser o refúgio dos explorados? E aí, para responder essa pergunta, ela vai traçar, de forma resumida, todo o histórico da igreja. Ela mostra que quando o cristianismo surgiu, ele era uma religião horizontal. Ele era uma comunidade de pessoas oprimidas da periferia do Império Romano, mas que começou a crescer. No começo, mano, quando a quantidade de cristãos era bem pequena, não existia muito bem um clero, tá ligado? Os fiéis, que formavam a comunidade religiosa independente, se uniam em cada cidade. Eles elegiam alguém entre eles para dirigir o grupo e fazer as cerimônias religiosas. Mas todo mundo ali tinha a possibilidade de se tornar um bispo ou um prelado. Só que conforme o número de cristãos foi crescendo e essas comunidades foi se tornando mais numerosas e mais ricas, administrar esses grupos e desempenhar algumas funções começou a exigir cada vez mais tempo de dedicação. Assim, foi se formando dentro da igreja meio que uma casta, uma classe de dirigentes da igreja que foi se separando cada vez mais do corpo da igreja. A Rosa até compara essa desigualdade que foi se desenvolvendo entre ricos e pobres com a desigualdade que foi se desenvolvendo entre os dirigentes da igreja e o corpo da igreja. Então aqueles sacerdotes que eram eleitos pelos cristãos para ficar passageiramente naquela função, dirigindo a comunidade, com o tempo eles foi se tornando essa casta, como eu falei, que passou a governar os cristãos. Com o crescimento das comunidades cristãs e da perseguição do Império Romano, os dirigentes de cada comunidade foram se unindo mais e assim eles começaram a estruturar a igreja. Antes da formação desse clero, os membros mais ricos da comunidade, seguindo os ensinamentos de Jesus, né, eles repartiam os bens deles com os cristãos mais pobres. Já no século IV, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, começam a ser construídas igrejas cada vez maiores, mais grandiosas, tá ligado? E já no século V, as ofertas dos cristãos começam a ser divididas em 4, onde 3 partes ia para a igreja e só uma parte ia para os pobres. Uma parte ia para o alto clero, a outra parte ia para o baixo clero, a terceira parte ia para as obras da igreja e a última parte era dividida entre os necessitados. Além disso, mano, também é importante destacar que no começo do cristianismo, essas ofertas elas eram voluntárias. Cada um ajudava como podia e como quisesse. Só que depois a igreja torna essas ofertas obrigatórias. Tanto os pobres quanto os ricos eram obrigados a repartir seus bens com a igreja, e no século VI o dízimo passa a ser obrigatório. Isso prejudicou bastante os camponeses, os trabalhadores ao longo da Idade Média, que além de ser explorados pelos nobres, né, pelos senhores feudais, meio que eram explorados pela igreja também. Então eles tinham que dar a 10ª parte da sua colheita para a igreja. E assim, mano, durante a Idade Média, enquanto a maioria da população estava afundada na pobreza, a igreja ficava cada vez mais rica. No século XII, a igreja formulou uma lei que falava que, segundo a Bíblia, a riqueza da igreja pertencia ao clero, principalmente ao Papa, e não aos fiéis. Então, como todo o clero era mais ou menos dono dos bens da igreja, esses bens começavam a se dispersar entre os familiares do clero. Esse foi um dos grandes motivos para a igreja ter imposto o celibato, aí no século XII, para evitar que os bens da igreja se espalhassem pelas mãos dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, dos padres. Até aí os sacerdotes podiam sim se casar. Nos próximos séculos, mano, a igreja continuou aliada da nobreza, mesmo durante a colonização, passando pano para a escravidão e catequizando os indígenas à força. Já com a Revolução Francesa, no século XVIII, quando a nobreza é tirada do poder, a igreja perde um pouco da sua força, mas ela já corre para se aliar com a burguesia. Na Rússia, esse apoio era ao governo czarista, e o ataque ia aos trabalhadores que se revoltavam contra esse sistema. Os trabalhadores que, como disse a Rosa, lutam para tornar real a ideia da igualdade social e da fraternidade entre os homens, um objetivo que foi anteriormente da igreja cristã. E ela continua: o clero, falsificando os ensinamentos do cristianismo, que tinha por objetivo a felicidade terrena dos humildes, tenta hoje convencer os trabalhadores
de que o sofrimento e a degradação que suportam não provém de uma estrutura social defeituosa, mas sim do céu, da vontade e da providência. E, se Cristo aparecesse hoje na terra, atacaria com certeza os padres, os bispos e arcebispos que defendem os ricos e vivem explorando os desafortunados, como outrora atacou os comerciantes que expulsou do templo para que a presença indigna deles não maculasse a casa de Deus. Para encerrar o texto, a Rosa fala que nós, socialistas, de jeito nenhum, a gente pode combater os sentimentos religiosos. Ao contrário, devemos procurar completa liberdade de consciência para todo indivíduo e a mais ampla tolerância possível para qualquer fé e qualquer opinião. Como ela complementa em seguida, para fechar o texto, o nosso problema não é com o corpo da igreja, com seus fiéis, com a classe trabalhadora religiosa, mas sim com as lideranças das religiões que se aproveitam da fé das pessoas, da confiança delas para tentar controlar elas e impedir que elas lutem contra esse sistema que explora e oprime elas. Bom, no mesmo ano, 1905, esse carequinha aqui, amado por uns, odiado por outros, também publicou um texto falando um pouquinho sobre religião. O Lenin era assim ateu, ele achava assim que muitas igrejas controlavam os trabalhadores, mas ele era contra o ateísmo militante, ou seja, que a gente devia combater a religiosidade e a fé das pessoas. O texto que ele publicou no jornal Novata se chama O Socialismo e a Religião, e ele falou o seguinte: cada um deve ser absolutamente livre para professar qualquer religião que queira ou de não aceitar nenhuma religião. São absolutamente inadmissíveis quaisquer diferenças entre os cidadãos quanto aos seus direitos de acordo com as crenças religiosas. Não declaramos no nosso programa que somos ateus e não proibimos os cristãos e os que acreditam em Deus de entrar para o nosso partido. A unidade dessa luta realmente revolucionária da classe oprimida pela criação do paraíso na Terra é mais importante para nós do que a unidade de opiniões dos proletários sobre o paraíso no céu. Sempre defenderemos a concepção do mundo científica, mas isso não significa de modo nenhum que se deva avançar a questão religiosa para o primeiro lugar, que se deva admitir a dispersão das forças da luta realmente revolucionária, econômica e política por causa de opiniões de terceira ordem. Eu acho que está bem claro aqui o que ele quis dizer, né? Mas basicamente é isso, que a gente não deve combater a religiosidade da classe trabalhadora e que a gente não deve permitir que discordâncias religiosas rachem o movimento revolucionário. Por outro lado, o Lenin também ressalta a importância de que as religiões não interfiram no Estado e que o Estado também não interfira nas religiões. Ele fala: exigimos que a religião seja um assunto privado em relação ao Estado. O Estado não deve ter nada a ver com a religião. As sociedades religiosas não devem estar ligadas ao poder de Estado. Devem se tornar associações absolutamente livres e independentes do poder de cidadãos que pensam da mesma maneira. Uma outra coisa interessante desse texto é que o Lenin fala que uma parte do clero também vinha percebendo os prejuízos que o czarismo estava trazendo a ela. O Lenin fala: a abominável autocracia policial feudal causou o descontentamento, a agitação e a indignação mesmo entre o clero. Até mesmo o clero ortodoxo russo foi agora acordado pelo estrondo da queda da velha ordem medieval na Rússia. Até ele adere à reivindicação de liberdade, protesta contra a burocracia e o arbítrio dos funcionários, contra a fiscalização policial imposta aos servidores de Deus. Nós, socialistas, devemos apoiar esse movimento, levando até o fim as reivindicações dos membros honestos e sinceros do clero, agarrando-lhes na palavra sobre a liberdade, exigindo deles que rompam decididamente todos os laços entre a religião e a polícia. Então, assim como Engels, o Lenin também não generaliza os religiosos, ele enxerga que existem alguns elementos progressistas entre eles, e é dever nosso, enquanto socialistas, apoiar esses movimentos religiosos progressistas que defendem os interesses da classe trabalhadora, mesmo sabendo que eles são limitados também. Eles por si só não vão fazer uma revolução, mas eles podem sim ajudar na construção de uma mentalidade mais progressista nos trabalhadores, como é o caso da teologia da libertação, por exemplo, trazendo a situação para um contexto brasileiro mais recente, como é o caso das
das comunidades eclesiais de base também. A teologia da libertação é uma corrente teológica cristã que surgiu aqui na América Latina em 1971 e ela tem como princípio que o evangelho deve ser voltado principalmente para os pobres. Ou melhor, que o cristianismo tem que dar uma preferência pelos pobres, pelos mais necessitados e defender os seus direitos. Essa teologia, mano, ela engloba várias correntes de pensamento que vê os ensinamentos de Jesus como sendo uma palavra de libertação para os pobres e oprimidos, em relação às injustiças impostas pelas condições sociais, econômicas e políticas determinadas por quem está no poder. Já as comunidades eclesiais de base, ligadas principalmente à Igreja Católica e motivadas pela teologia da libertação, elas surgem em determinados locais, determinadas regiões periféricas principalmente, ou em interiores. Elas são pequenas, né? Então elas criam uma maior comunhão entre os seus membros e incentivam eles a lutar por condições de vida mais justas. Enfim, além disso tem os terreiros de Umbanda e de Candomblé, que há décadas lutam contra o conservadorismo. Tem os centros espíritas, que apesar de muitos deles hoje serem conservadores, tem uma raiz progressista e por aí vai. Bom, para concluir, eu vou fazer um apanhado geral de tudo que eu falei aqui, pra gente recapitular um pouco, né? A gente tá no Brasil, um país extremamente religioso, extremamente cristão, onde a maioria dos cristãos são pessoas negras, pobres, periféricas e mulheres, e que por isso atacar o cristianismo, atacar a crença das pessoas, é um tiro no próprio pé. É permitir que o cristianismo continue sendo usado por felicianos, por valdomiros, como um meio de propaganda política da extrema-direita. E é também afastar a classe trabalhadora da esquerda. Porque a gente vê uma bancada evangélica limitando nossos direitos, atacando esses direitos, né? E dá raiva mesmo. Mas como eu falei no começo, mano, a gente não pode colocar no mesmo balaio esses deputados da bancada evangélica, a população trabalhadora cristã, os pastores das igrejas locais e muito menos as pessoas cristãs ligadas a movimentos progressistas e de esquerda. Eu ressalto o que a Rosa Luxemburgo falou: o problema não é a religião em si, não é a fé, não são os cristãos. O problema são os aproveitadores da fé. É quem usa a fé das pessoas para defender a classe dominante e impor os seus interesses políticos. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita humildade e saber muito bem como lidar com essas pessoas. Além de ser desnecessário, é praticamente impossível fazer a classe trabalhadora abandonar a sua religiosidade em prol da revolução. É muito mais fácil a gente apontar na fé das pessoas os elementos progressistas e fazer elas perceber que a religião delas não é aquilo que a extrema-direita mostra. É ressaltar que Jesus foi um carpinteiro do Oriente Médio, um refugiado, um cara que pregou a paz e a libertação entre os oprimidos da periferia do Império Romano, que por isso foi perseguido, preso, torturado e morto. E é justamente sobre isso que eu vou falar no meu próximo vídeo. Se você ainda não tiver inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações no sininho para não perder o próximo vídeo. Deixa uma curtida nesse aqui, comenta, compartilha com os parceiros e me dá uma força lá no Apoia-se, beleza? Então é isso, família. Bora respeitar a fé alheia, mas bora lutar pela laicidade do Estado também. E nós se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!